Meu nome é Juan de Molinari, faço parte do time de cardiologia aqui do Estratégia Med. Começo te apresentando a principal mudança, aquela que ficou mais famosa aí nas redes sociais, que é a mudança da classificação. Antigamente, como é que a gente classificava um paciente hipertenso? Vou colocar aí na tela para você ver. Dividir o paciente em pressão normal, quando menor do que 120/80, hipertensão estágio 1, maior que 140, né, e 90 até 160/100, 160/100 até 180/110 era estágio 2 e maior ou igual a 180/110 era hipertensão estágio 3. Entre a hipertensão estágio 1 e a pressão normal, a gente tinha aí a pré-hipertensão, que era de 121 a 129 até 81 e 89 de diastólica. Como é que isso ficou, afinal de contas? Então, vou colocar aqui para vocês qual a mudança que a gente teve na diretriz aí de 2020. Então, a gente vê lá que na parte da hipertensão, a gente não teve nenhuma mudança, né? As faixas são as mesmas. Mas para baixo disso, a gente teve alguma mudança. A gente tem agora uma pressão ótima quando menor do que 120/80. Normal é quem tem pressão arterial de 120 a 129 e 80 a 84. Esse é o normal. E o pré-hipertenso agora ficou uma faixa mais estreita, que é de 130 a 139 e 85 a 89 de diastólica. Oh, mas como é que eu vou saber isso? Mudou, eu vou ter que ficar decorando isso? Não, vou te ensinar uma maneira aqui de você poder lembrar disso sem precisar ficar decorando, porque isso às vezes cai direto na prova de residência. Pressão tal por tal, é qual faixa de hipertensão? Você tem que saber. Então vamos lá. Vamos começar falando que 120/80 é uma pressão normal, não é verdade? Todas as nossas campanhas de saúde pública, elas colocam lá, seja 12/8, seja 120/80. Então, 120/80 é normal, normal. O que é abaixo do normal, ou seja, o que é melhor do que o normal, é ótimo. Então, menor do que 120/80 é ótimo, não é nem normal, é ótimo, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos aumentar 10 na sistólica e 5 na diastólica. Então, 120/80 para baixo é ótimo. Agora, se eu aumento 10 na sistólica e 5 na diastólica, eu fico com 130/85. 130/85 é o limite entre o que? A pressão normal e a pré-hipertensão. Então, cheguei no segundo limite, tá? Nessa nova classificação, a regrinha é o seguinte: os valores intermediários são sempre da faixa de pior classificação. Então, 120/80 está entre ótimo e normal. O que é pior, ser ótimo ou ser normal? Pior é ser normal. Então, 120/80 para cima é normal. O 130/85, que é o limite entre normal e pré-hipertensão, pertence a quem? A pré-hipertensão, que é o pior. Então, 130/85 é pré-hipertensão, abaixo disso, até 120/80 é normal. E aí você vai somar 10 na sistólica e 5 na diastólica de novo, do paciente pré-hipertenso. A gente vai chegar em quê? 10 mais 130, 140. 5 mais 85, 90. Chegamos no muro, no limite da pré-hipertensão com a hipertensão estágio 1. Pertence a quem o muro? Ao de pior classificação. Então, o 140/90 pertence à hipertensão estágio 1, tá? Agora, da hipertensão para frente, ao invés da gente somar 10 na sistólica e 5 na diastólica, a gente vai somar 20 na sistólica e 10 na diastólica. Então, 140/90 mais 20, 160, mais 10 por 100, é a hipertensão estágio 2. Mais 20, 180, mais 10, 110. Hipertensão estágio 3. Então, a gente parte do 12/8, do 120/80, soma 10 e soma 5, até chegar na hipertensão estágio 1. Chegou na hipertensão estágio 1, soma 20 e soma 10. Aí você vai pulando aí nas faixas de hipertensão. É uma maneira de você saber a classificação sem precisar decorar. Só lembra que o muro, o intermediário, é sempre da pior classificação. Para classificar a hipertensão, a gente é pessimista. Então, vou te dar uma outra ideia de como a gente é pessimista. Se eu pegar um paciente que tem uma pressão sistólica, por exemplo, de 130, tá? Ele seria pré-hipertenso, mas a diastólica é 95,
ele pertence a qual faixa? Ele está intermediário. Ele pertence a de pior classificação, ele pertence ao estágio 1. Então, sempre que houver divergência da pressão sistólica para diastólica no que se refere à classificação, a gente vai levar em consideração a pior classificação, porque a gente é pessimista para classificar hipertensão. Uma outra entidade clínica, né, possível de ser classificada e que é mantida entre as duas diretrizes, que não mudou, é a hipertensão sistólica isolada. Quando a pressão sistólica é maior ou igual a 140, ou seja, é um hipertenso no mínimo estágio 1, mas a diastólica é menor do que 90. Olha como é que isso muda aí a nossa resposta de questões em provas. Olha essa questão. De acordo com a nova, né, na época da questão classificação, que é uma questão de 2018, a pré-hipertensão é uma condição caracterizada por. Aí a resposta seria isso aqui, né? 121 a 139 e 81 a 89. Hoje em dia, essa questão seria anulada, porque a pré-hipertensão é de 130 a 139 e de 85 a 89. Então mudou, né? Mudou essa classificação, vai mudar também as questões de provas. Enquanto a gente estiver aí nesse momento de transição, dá uma olhadinha no edital, tá? Porque pode ser que alguns editais ainda cobrem a diretriz antiga, que é a 7ª diretriz, enquanto a gente está apresentando para você aqui a 8ª diretriz. Então, olho no edital, dentro de algumas provas a gente vai te orientar o que marcar naquela prova, tá bom? Se você for um aluno estratégia média, você vai ficar atualizado sobre o que a sua prova vai cobrar de você, tá? Outro ponto aqui que mudou é a MRPA. Lembra da MAP, da MRPA? A MAP é o quê? Monitorização ambulatorial da pressão arterial. Aquele aparelhinho que vai na clínica, coloca, o paciente vai embora para casa ali, fica medindo a pressão de 20 em 20, 30 em 30 minutos, isso é MAPA. A MRPA é uma medida automática, né? A MRPA é quando o paciente em casa pega o aparelhinho automático dele e faz o quê? Mede a pressão 3 vezes de manhã em jejum, 3 vezes à noite. E ele vai fazer uma média dessas medidas, tá? Média ali de 3 a 7 dias, dependendo da referência. O mais comum é fazer aí pelo menos 5 dias de MRPA. E ele faz a média. O que mudou? Mudou o ponto de corte. Antes essa média a gente considerava alterada quando maior que 135 por 85. Hoje o ponto de corte na 8ª diretriz passou para baixo, agora é 130 por 80 na MRPA, já faz diagnóstico aí de hipertensão, tá? E o que é a AMPA? Não confunda MAPA com AMPA, tá? AMPA é a medida, a automedida da pressão arterial. Quando o paciente faz aquilo sem muita metodologia, fica medindo ali várias vezes durante o dia, em torno de 7 medidas ali, em 16 a 72 horas, que é o recomendado. Ele vai anotando no diário. Então não é de jejum pela manhã, não são 3 vezes de manhã, 3 à noite, são medidas ali esporádicas, né? Isso chama-se AMPA e não MRPA. Não serve para diagnóstico de hipertensão, serve para levar suspeita. E é importante a AMPA porque ela facilita a aderência terapêutica. Então o paciente, como está medindo sempre a pressão, ele lembra de tomar a medicação, lembra de fazer dieta. Então essas medidas ambulatoriais são interessantes porque facilitam a aderência terapêutica, tá? Outro ponto, a técnica. Essa diretriz trouxe para a gente uma informação chocante. Qual a melhor técnica para ferição? Será que a técnica oscilométrica, que é aquela técnica dos aparelhos automáticos, né? Eles só pegam o pulso e por oscilação de pulso medem a pressão. Ou a técnica auscultatória, que é aquela do estetoscópio que a gente faz no consultório. Qual é melhor? Responda aí você. Qual você acha que é melhor? A oscilatória ou a auscultatória, né? Eu aposto que muitos responderam a auscultatória, mas a diretriz trouxe para a gente que a melhor técnica é o oscilométrico de braço, tá? Então o do pulso não serve. O oscilométrico de braço, se certificado, ele é melhor do que a auscultatória. Interessante o dado, coloquei aí porque vai que entra em alguma alternativa de questão nas provas de residência. Sobre as novidades do tratamento não farmacológico, destaquei duas para você. Uma é, a gente sabia que aquela dieta DASH, né, que se relaciona com redução da pressão arterial, ela é rica em potássio, mas essa diretriz trouxe um dado para a gente. A gente tem que estimular de fato o consumo de potássio. E ela coloca bem determinado que a ingesta de potássio, de alimentos que contenham potássio, tem que chegar a 90 a 120 ml equivalente por dia, que isso é capaz de reduzir a PA de 3 a 5 milímetros de mercúrio, tá? Então isso é interessante, é um dado novo aí, geralmente só se falava da restrição de sódio
não falava da ingesta de potássio, tá? Como é que a gente come potássio? Feijão, ervilha, vegetal de cor verde escura, banana, melão, cenoura, tudo isso aí é rico em potássio, então a gente deve incentivar o paciente hipertenso a fazer o uso e na prevenção de hipertensão também os pacientes devem ingerir esse tipo de alimento. Quanto à espiritualidade, se entrou também, interessante, né? Foi associado nessa diretriz que pacientes que tenham práticas de religiosidade e espiritualidade têm menor risco cardiovascular, menor mortalidade, menor chance de desenvolver hipertensão também. Então, essa diretriz coloca como uma medida não farmacológica o incentivo a práticas de espiritualidade e religiosidade. Isso também pode cair na prova, aí numa prova de preventiva, cobrando ali quais medidas não farmacológicas você deve instituir. Não se esqueça disso, reduz morte cardiovascular, doença cardiovascular e hipertensão. Tá? Continuando, outro ponto que as provas gostam, meta terapêutica, né? Comecei a tratar meu paciente, qual a minha meta? Quando eu fico satisfeito com o tratamento, como é que era? Antigamente a gente pegava um paciente, né, hipertenso estágio 1 ou 2, que era um paciente menos hipertenso, e o paciente hipertenso e fosse de alto risco cardiovascular, ou seja, ele não tem a pressão tão alta, mas ele tem alto risco, eu tentava manter essa pressão mais baixa, 130 por 80, menor que 130 por 80. Já o paciente hipertenso estágio 1 ou 2, de baixo risco, ou seja, não tinha um risco muito aumentado, ou o paciente que era muito hipertenso, eu não deveria baixar muito a pressão dele, porque ele poderia, o hipertenso estágio 3 poderia ter sintoma de hipotensão, e o estágio 1 ou 2, como ele tinha baixo risco, eu não precisava ser tão rigoroso ali no tratamento. Isso mudou para a diretriz de 2020. Como é que ficou a meta? A meta ficou baseada apenas no risco cardiovascular, não se baseia mais no estágio de hipertensão. Então, por exemplo, pacientes com risco cardiovascular baixo a moderado, a minha meta é pressão menor que 140 por 90. Acabou a conversa. É baixo a moderado risco, eu não quero saber o estágio de hipertensão mais. A meta é 140 por 90, tá? Se o risco cardiovascular é alto, aí eu vou ser mais agressivo. A meta menor que 130 por 80, mais maior ou igual a 120 por 70. Então, ela é mais rigorosa, mas também não pode ser muito baixa a pressão. Por quê? O paciente de risco alto, ele tem doença ateromatosa nas artérias. Se eu abaixo muito a pressão, eu diminuo perfusão de órgãos. Então, isso pode ser muito problemático, né? Então, por isso a gente não reduz para mais do que 120 por 70. Mantém acima do que 120 por 70, mas menor que 130 por 80. Então, é pelo risco cardiovascular exclusivamente. Então, paciente assim, diabético, paciente com lesão de órgão-alvo, ele é alto risco. Então eu vou usar 130 por 80, mas o limite ali é acima de 120 por 70. Doente renal crônico, né, entra também nesse grupo aqui, tá bom? Outro ponto que eu gostaria que vocês soubessem é sobre essa questão aí da introdução do conceito de idoso frágil. Essa diretriz de 2020 trouxe essa novidade. A gente na prática já sabia isso. O paciente que é muito frágil, né, que é um idoso muito frágil, geralmente não deixava a pressão muito baixa. Por quê? Porque ele poderia ter uma hipotensão postural, cair, ter fratura de fêmur, né, lesões de sistema nervoso central. Então, geralmente, a gente mantinha uma pressão mais alta. Essa diretriz trouxe esse conceito para a gente aí documentado. Então, é diferente um idoso na cadeira de rodas, né, um idoso frágil, desses idosos de hoje em dia, que é atletas, que dão um banho na gente aí no exercício físico, né? Então, a gente vai tratar de forma diferente. O idoso rígido, a gente vai começar a tratar igual o adulto, quando a pressão for maior ou igual a 140 por 90. Mas a meta do idoso rígido é entre 130 a 139 e 70 por 79. Então, a gente também não abaixa muito a pressão do idoso rígido, não. Por quê? Porque ele também pode ter hipotensão ortostática, tá? O idoso tem mais hipotensão ortostática. Já o idoso frágil, a gente só vai tratar se a pressão estiver estourada, maior que 160 por 90, tá? E a meta do idoso frágil também é maior, entre 140 e 149 e 70 a 79. Então mudou. Como é que eu sei que o meu idoso é frágil? Tem várias classificações de fragilidade, né? Ele recomenda pra gente a classificação canadense de fragilidade. Geralmente, quem faz isso é o geriatra, vai avaliar ali o idoso para definir a fragilidade dele. Você pode no consultório ver a marcha do paciente, se ele tem uma marcha, né, uma velocidade de marcha menor que 0,8 metros por segundo, ele é considerado idoso frágil, se ele está acamado, ele é idoso frágil. Tem alguns conceitos aí para a gente abordar, tá? Mas aí a gente vai diferenciar, então, os idosos, né? Idoso é maior que 60 anos, então a gente vai ver se ele é frágil
frágil ou se ele é rígido, tá? E o tratamento, como é que a gente trata? Como é que era em 2016? A gente tratava todo hipertenso estágio 1 de alto risco, tratava hipertenso estágio 2 e 3, independente do risco cardiovascular, hipertenso estágio 1 de risco baixo a moderado, se ele não respondesse à mudança do estilo de vida, tá? Então a gente fazia mudança de estilo de vida, não melhorou, a gente ia lá e tratava de baixo risco e moderado risco. E a monoterapia, ou seja, você começava uma medicação só no hipertenso estágio 1 de baixo e moderado risco. O resto, todo mundo ganhava 2 medicações. Isso mudou, atenção para a mudança. O que mudou? Primeira coisa, a gente vai tratar hipertenso estágio 1 agora de moderado a alto risco, no diagnóstico. Então, o moderado, que a gente fazia só mudança do estilo de vida, o moderado agora a gente trata, a gente dá remédio para o moderado risco, tá? Hipertenso estágio 2 ou 3 não mudou, fez o diagnóstico, já trata, isso não mudou. O hipertenso, isso aqui mudou, isso aqui é muito importante, tá? Por isso que mudou a classificação. O hipertenso estágio 1 de risco cardiovascular baixo, a gente vai tratar depois de terapia não farmacológica. Então, fez 3 meses de mudança de estilo de vida. Não melhorou, você trata o hipertenso estágio 1 de baixo risco. E atenção, agora o pré-hipertenso com risco cardiovascular alto, você faz mudança de estilo de vida por 3 meses. Se ele não respondeu, ele vai tomar medicação. Então, antes a gente não tratava o pré-hipertenso. Hoje em dia a gente trata só o de alto risco. Mas se é pré-hipertenso de alto risco, a gente faz mudança do estilo de vida. Não melhorou, remédio no pré-hipertenso. Isso mudou, isso é importante, tá? Em quem que a gente usa monoterapia hoje em dia? 4 grupos. Então vamos eliminando os grupos, ó. Idoso frágil, vai dar um remédio só, já é frágil, né? Não vou dar 2 medicações para fazer hipotensão. Idoso maior que 80 anos, então muito idoso, eu dou um remédio só inicialmente. Paciente hipertenso, e os menos graves, né? Quem são os menos graves? O pré-hipertenso de alto risco e o hipertenso estágio 1 de baixo risco. Esse eu dou um remédio. Para o outro grupo todo eu vou dar 2 medicações logo de cara, tá bom? Tá aí na tela então a tabelinha que mostra isso pra gente, ó. Quando que eu vou intervir, né? Então tá lá. Recomendação. Todos os pacientes hipertensos com pressão, pelo menos pré-hipertenso, né? Todos os pacientes pré-hipertenso ou hipertenso, eles vão ganhar mudança de estilo de vida. Se é pré-hipertenso ou hipertenso, ganha mudança de estilo de vida, tá? Independente de risco cardiovascular. Agora, e terapia farmacológica? Hipertenso estágio 2 ou 3 no diagnóstico, hipertenso estágio 1 de moderado a alto risco no diagnóstico. E aqui, ó, após 3 meses de intervenção de vida, eu vou abordar com remédio também o estágio 1 de risco cardiovascular baixo e o pré-hipertenso de alto risco, tá? Isso mudou, beleza? Idoso frágil, se a pressão sistólica for maior que 160, idoso rígido se for maior que 140, tá? Então, beleza. Para o pré-hipertenso que não tem risco alto, eu não recomendo tratamento farmacológico. Se o risco cardiovascular não é alto, não recomendo tratamento farmacológico. Essa é a orientação da nossa diretriz. E o número de medicações está aqui também para você ver. Ó, pré-hipertenso de alto risco, hipertenso estágio 1 de baixo risco, muito idoso ou idoso frágil, monoterapia. O resto, combinação de fármacos. A gente começa pelo menos 2 medicações no resto todo. Quais drogas são preferíveis? Não mudou nada. IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio, né, anlodipino, principalmente são os dihidropilidínicos, né, principalmente anlodipino, e diuréticos, tiazídicos, tá? São as 3 drogas preferenciais. Então, monoterapia, a gente vai começar uma das 3. Se precisar usar a terapia dupla, vai associar 2 dessas 3, tá? Beta-bloqueador eu vou usar se o paciente tiver outra indicação de beta-bloqueador. Por exemplo, aquele paciente que tem doença coronariana, insuficiência cardíaca, profilaxia de enxaqueca. Aí eu tenho que tratar outra doença com beta-bloqueador, eu vou lá e trato a hipertensão também com beta-bloqueador para ele usar uma medicação só, né? O sentido é esse, tá bom? Qual que é a 4ª droga? Então o paciente já está usando BCC, IECA ou BRA e tiazídico. Qual é a 4ª droga? Espironolactona, tá? A preferência de 4ª droga é espironolactona. Ela entra antes de beta-bloqueador, de clonidina, de hidralazina, tá? A espironolactona vem antes deles, é preferível aí como 4ª droga, tá bom?
Pegou a atualização, isso foi o de mais importante a gente teve de atualização aí na diretriz de 2020. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. Meu Instagram está aí para você, @drjuandemolinário, vou ter o maior prazer de te responder. Fica atento nessas atualizações, pode cair em prova, se liga no edital, vê o que o edital está cobrando, qual seria aí a referência, porque a gente está numa fase de transição, às vezes os editais demoram a se atualizar, então vamos ficar de olho nisso. Nós aqui do Estratégias vamos te passar o maior número de informações nesse sentido. Conta com a gente, assina o nosso curso extensivo, está espetacular. Fica de olho nas nossas lives, a gente tem aulas ao vivo gratuitas, brilhantes aí para você assistir. Nosso sistema de questões é espetacular. Seja um aluno Estratégia Med, fique 100% atualizado. Um abraço e até a próxima.